Seja bem-vindo ao Direito Autônomo, esse podcast feito para você, advogado e estudante de direito, que quer prosperar na profissão. Hoje vamos receber eu, Jéssica Oliveira e Bárbara Cândido. Vamos receber uma advogada renomada, CEO, mãe, avó, tia, sobrinha, uma advogada de milhões, né? Doutora Adriana Mendonça. É um prazer recebê-la. Bom dia, adorei essa introdução, né? Todos esses adjetivos. Me senti extremamente poderosa. Mas é, né? Mas é um prazer receber a doutora aqui. É uma alegria muito grande estar aqui com você, com a minha filha Bárbara. É uma alegria muito grande mesmo. Bárbara tá até impactada que não sai nem som. Gente, aqui pra mim é uma honra receber essa pessoa aqui, né? A pessoa que me introduziu no direito. Eu já falei sobre ela aqui no podcast anterior, né? No primeiro episódio. Então, é uma honra estar aqui, né? Com a pessoa que me inspirou, que é minha inspiração diária. A gente troca ideias de processos, de casos. É uma honra. Eu também tô muito feliz. E assim, eu até no primeiro e no segundo episódio a gente não conversou sobre isso, mas eu queria falar sobre a ideia do podcast, né? A intenção é justamente incentivar os advogados, os estudantes de direito a empreender na advocacia, porque é possível, a profissão é prazerosa, mesmo que seja exaustiva em diversos aspectos. Ela dá principalmente o retorno financeiro e assim, a gente vai chamar só pessoas que tiveram essa conquista e são referência na advocacia. Doutora Adriana ela já estava na lista antes mesmo de ter o nome do podcast, que ela estaria aqui, porque assim, eu acho que a conversa com ela vai ser agregadora, em vários aspectos, inclusive, ela é apaixonada pelo direito sindical, né, direito coletivo. Sim. Eu acho que a gente pode começar até falando sobre isso. O direito sindical, assim, ele preza, né, pro trabalhador, em garantir os direitos dele, né? Como que funciona a sua atuação, doutora Adriana? Na verdade, a minha paixão eu não queria ser advogada, né? Eu formei, eu tenho veia empreendedora. Né? Então você já está no lugar certo. Juntou empreendedorismo com a advocacia. Eu tive um único emprego de carteira assinada e formei em direito, mas não queria advogar. E quando eu comecei a advogar em direito de trabalho, no estágio, me incomodou muito. Eu fiz Você fez estágio em escritório? Eu fiz estágio só pela faculdade. Tá. Só pela faculdade. Porque eu era registrada CLT e depois... então não dava muito tempo para trabalhar em escritório. E aí depois, em 2001, eu fechei uma empresa que a gente tinha, saí da CLT, montei um outro negócio e a empresa fechou e eu comecei a advogar. Mas a advocacia trabalhista sempre me chamou atenção. Mas os advogados trabalhistas me incomodavam demais. Principalmente por quê? Porque o advogado empresarial normalmente maltratava o advogado trabalhista e o advogado trabalhista sindical. Então, isso me incomodava muito, né? Porque o advogado empresarial, ele normalmente ia com ternos de marca. E o advogado trabalhista, ele não ia com essa roupa apresentável para a mesa, né? Sim. Então, havia era assim, né? Era uma situação muito ruim. Então, eu falei, nunca vou advogar. Porque se essa pessoa falar comigo desse jeito, eu não vou dar conta. Eu vou pular no pescoço dele na primeira. Aí fui. Aí a empresa fechou, aí teve uma oportunidade, via a doutora Regina, no Sindicato Metalúrgicos, eu fui. A minha primeira audiência foi problemática nesse sentido. E eu tive que fazer esse enfrentamento e me posicionar. Falei, não vai falar comigo desse jeito. Falei isso com o advogado na mesa. Claro que esse advogado, eu não sei nem se está vivo, porque eu acho que ele... Nunca mais o vi, assim, vi... Depois desse fecho que você deu nele? Não, eu vi várias vezes, mas ele também nunca mais me cumprimentou. Uhum. Mas assim, não importa.
Isso não importa, porque nós somos advogados, nós não somos partes. E a gente tem que tratar um outro com todo respeito e consideração. Justamente. Independente, né? Cada um está passando um processo, então eu não entendo que tem que maltratar ninguém. E aí, eu fiquei trabalhando no sindicato dos metalúrgicos durante 16 para 17 anos e sempre gostei do direito de trabalho, sempre. Eu via que era através do trabalho que você traz a dignidade ao ser humano. E o direito coletivo me dá essa alegria, me dá muito demais, porque você sobrepõe o direito individual a favor do direito coletivo. Então, porque muitas vezes a gente é muito egoísta, a gente às vezes acha que é só do nosso jeito. E não é assim, né? Então, o direito coletivo sobrepõe. Então, eu tenho extrema alegria, eu levanto feliz todos os dias, porque eu gosto da advocacia. Meu marido, né? Ele queria que eu fizesse concurso para juíza. E eu falei com ele, jamais, porque eu não vou obedecer a ordem de ninguém. Eu tenho essa dificuldade também. Eu acho que eu sou uma pessoa insubordinada. Insubordinadíssima. Eu realmente não se você conseguir conversar comigo, assim, a gente consegue manter. Sim. Agora, quando você impõe e acha que você tem razão o tempo todo e não deixa o outro ter voz, acabou. Aí conhece o outro lado aqui da pessoa de touro, né? Que a pessoa vai para cima. Então, é isso. O direito sindical, para mim, é tudo. Acredito que depois, inclusive, da reforma trabalhista, é uma questão do mundo, não é só do Brasil. Verdade. A gente vai viver muito mais em função do direito coletivo. Muito mais em função, por quê? Por causa dessas guerras, por causa dessa situação toda, essa situação de Brumadinho, essas situações todas, o direito coletivo vai sobrepor ao direito individual. E essa preocupação de ter um estado social, de preocupar com a situação de pobreza, o direito coletivo, ele traz isso no dia a dia. E o direito de trabalho, automaticamente, junto com o direito coletivo, traz essa dignidade para o trabalhador. Mas me fala uma coisa, como que surgiu a vontade de fazer direito? Como que isso passou pela sua cabeça? Como que você já era empresária, né? Já tinha uma empresa? Não, você trabalhava, né? De CLT. Como que isso aconteceu na sua vida, o direito? Eu trabalhava e eu era gerente de uma seguradora que chamava Nacional, né? Do Banco Nacional, né? Depois virou Itaú, Citibank, Nacional, Benji, depois Unibanco. E eu tinha um colega de trabalho e eu falei com ele que eu queria fazer faculdade. E aí, no primeiro momento, eu pensei em fazer comércio exterior e cheguei para ele, era um corretor de seguros e contador. Cheguei para ele e falei, chama Márcio Correia. Espero que ele esteja vivo e se ele tivesse, seria o Márcio Correia Fernandes. Aí ele falou comigo assim, eu falei, não, vou fazer administração. Falei com ele, falei, eu acho que é bom, porque eu era gestora da Nacional, né? Aí ele virou para mim, eu lembro bem aqui parado, assim, olhou para mim e falou, não, Adriana, jamais administração. Você sabe que para ser administradora tem que ter uma empresa, né? Eu falei, sei, você é rebelde demais para ser administradora. Você vai fazer direito. Eu falei, advogado? Nem pensar. Advogado, sim, senhora, a senhora não nasceu para obedecer. E a senhora vai ter, porque eu já causava alguns conflitos, né? E ele conseguia, que eu não concordava com algumas coisas que aconteciam. Então advogado é causador de conflito. É causador de conflito, porque se você parar para pensar, a gente é a única profissão que pode fazer um estrago em tudo quanto é lugar, questionar qualquer coisa que a gente não concorda. Ação civil pública, ação coletiva, a gente pode fazer tudo isso. O juiz e o Ministério Público voltou tão restrito. Eles não podem fazer isso. Sim. Então, quando você tem isso, esse sonho dentro, aí eu decidi. Aí eu comecei a fazer direito. Mas aí passei na Milton Campos e passei em Itaúna. Só que Itaúna eu passei logo no início. Na Milton eu fiquei na reserva, né? Tem um nome, eu esqueci agora. Lista de espera. Lista de espera. Só que quando eu fui assistir a primeira aula de Itaúna, era um ônibus que te levava, saía ali da Estácio de Sá, onde está ali na praça da estação. Saía dali, e o Nacional era na Estácio de Sá. Eu descia ali
e pegava o ônibus para Itaúna. Era 1 hora dentro do ônibus, 1h15. Gente, mas era uma bagunça que vocês não têm noção. A Milton Campos me chamou, eu falei, nem pensar. Quero ficar na bagunça. Quero ficar na bagunça. Já era casada. Fiquei na bagunça, era ótimo. Tinha roda de pagode dentro do ônibus. Era assim, era uma festa. Aí fui. Pra aula. O aquecimento para aula. Aí fui. Aí comecei a causar polêmica também, porque tinha o direito civil, né? E você vê, e como a gente vê direito coletivo, uma aula só, o seguro do direito civil, a parte de seguro do direito civil, é nada. E a gente tinha um professor que era irmão do Raimundinho. João Batista. Ele foi meu professor. João Batista era irmão do Raimundinho, de direito civil. Ah, tá. Direito civil. E aí, um dia o João Batista, professor, claro, tinha o conhecimento, mas não tinha o conhecimento de uma pessoa que trabalhou na área a vida toda, né? Porque eu trabalhei na área a vida toda. Aí eu tive uma discussão com ele, falei com ele que não concordava com esse posicionamento dele, que não era assim. Aí ele falou comigo assim, não, que eu estava errada. Aí foi uma discussão, ficou tudo bem e tal. Aí meu nome, Adriana, primeira pessoa chamava Adria, tá chamada. E eu era o número 2. E o ônibus chegava. E a aula dele era a primeira, só que então, eu dizia... Então você já colocou a Adria na faculdade bebezinho. Bebezinho. Começou com meses. Meses. Aí eu chegava na faculdade e ia lanchar. Ele não fazia chamada, ele sorteava para falar dos temas. Sim. Aí eles faziam a chamada e sempre caía no número 2. Enquanto eu não entrasse na sala, ele não fazia a chamada. Adriana, eu estava te esperando. A questão é essa. Aí ele fazia a pergunta. Então, assim, o direito foi. Aí ele foi. Sabe que eu tinha um professor assim também, mas eu gostava muito dele, mas ele sempre perguntava pra mim, eu amava. Aí o bom é que eu estudava, que eu sabia que ele ia me perguntar, sim, mas era de empresarial. Eu sabia que ele ia me perguntar e falou assim, então tem que estudar. Que eu ia sair por baixo. Jamais. Aí eu estudava. Justamente. Então foi isso. Então, direito coletivo estuda no direito civil? Não. Eu dei o exemplo do direito coletivo porque o seguro, o direito no civil, o direito coletivo no trabalho. Mas você teve disciplina? Estudou? Eu não estudei na época também direito não. coletivo. E nem direito empresarial. A aula, né? Não, é porque é uma passada É uma só. aula. Eu também, na minha faculdade, mas não era dentro do direito do trabalho, sim, tinha explicando o que era convenção coletiva, acordo coletivo, dando os conceitos, né, as correntes, o que vai se aplicar, se for mais benéfico. Então, mas é assim, no máximo 2 aulas dentro do direito do trabalho, dentro da matéria de direito do trabalho. Não tem esse cuidado, né? Não tem, com a matéria. Não tem. Até porque direito coletivo reforça muito a autoestima do trabalhador, né? O direito coletivo, ele faz você ver que você tem poder. Porque o direito do trabalho, a pessoa, se ela entra na justiça, tem a bendita lista negra, né? Mas a gente sabe que a lista negra, ela só funciona para quem é um mau profissional. Porque a gente vê, por exemplo, outras empresas enormes que temos aí de automobilístico, verdade, que eles contratam. Mesmo se a pessoa entrou na justiça, eles contratam. Eles não querem saber. Sim. Mas no trabalhador, no geral, é o fake news, né? Uhum. Essa imagem eles veiculam falando que está na lista negra e o trabalhador acaba não entrando na justiça. E o direito coletivo via sindicato, ele pode, é o substituto processual, né? Então ele pode pedir aquele direito. E não vai expor a pessoa como não vai expor, né? E não vai expor a pessoa como indivíduo. Mas é verdade, eu acredito que tem muitas pessoas assim que não recorrem à justiça por esse receio. De depois não conseguir recolocação profissional. De pensar que vai ficar registrado, que a empresa vai poder consultar em algum local. E realmente tem esse receio do ajuizamento da ação de buscar os seus direitos. Sim. Então, acaba que há omissão dos trabalhadores com esse medo. E o RH das empresas fortalecem muito isso, né? Porque o contato que o trabalhador tem é com o RH, né? E depois numa fábrica é com o supervisor, né? Quase. Sim. Mas aí eles reforçam isso. Você não vai arrumar, por exemplo, numa empresa automobilística. Porque não é só a Fiat, né? Tem as terceirizadas da Fiat. É um grupo, né? Né? É um grupo. Então, as pessoas evitam, né? Na área de hospital, você não vê quase nada de denúncia de enfermeiro. Por que será?
Por que será? Porque o enfermeiro trabalha diretamente com o médico. A maioria dos médicos são donos de hospitais. Então, você não vê isso. Então, você só consegue via direito coletivo. Por isso, a interferência no movimento sindical do jeito que foi de 2017 para cá. Para que haja isso. Eu fiquei super feliz com a não é portaria que fala, não. Nota técnica. Recomendação do Ministério Público do Trabalho de Campinas, dos contadores. Por quê? Eles fizeram vários considerandos porque eles perceberam que os contadores estão praticando atitude antissindical. Eu até mandei no nosso grupo. Por quê? Os contadores são porque uma empresa grande, o trabalhador às vezes não tem contato, a maioria das vezes não tem contato com o contador. Mas nas empresas pequenas... Sim, o contador é direto. O contador é direto. Então, ele orienta a não aceitar a taxa negocial. E essa recomendação já saiu. E eu até encaminhei já para ver se a gente referenda aqui também, para ver se a gente consegue referendar. Verdade. Que é importante, né? Importante demais. Por esses motivos que eu falei para você, que eu sou apaixonada com o direito coletivo. Direito de trabalho em si, né? Aí você atua exclusivamente, então, nessa frente. Direito de trabalho, nem sobra tempo, né? Para outras coletivo. coisas. Não sobra tempo, porque assim, antes da pandemia, eu ia nas portas das fábricas, né? Todos os sindicatos que eu trabalhei, ontem mesmo estava falando isso com o Antônio, que é o presidente do Sinditraus, né? Porque ele está candidatando a vereador e está indo nas comunidades. Ele está apaixonado. Ele nunca foi, como dirigente sindical, na porta de nenhum hospital. Então, ele ficou assim, apaixonado. Eu falei, pois mas esse é o movimento sindical. O qual que você está fazendo é esse. A atuação aí. é essa, né? E eu sempre gostei demais disso. Ia na porta, atendia o trabalhador, fazia na rua e tal. Com a pandemia, a gente... Agora tudo isso. online, né? Tudo online, facilitou demais. Facilitou. Mas aí por tem outro esse lado, distanciamento, né? Ficou o distanciamento. Eu percebo isso, assim, eu tenho especialização no previdenciário, mas eu atuo também no trabalhista. Inclusive, no início da faculdade, eu também nunca pensei em advogar. Na verdade, eu nem sei o que eu estava fazendo ali. Até o final do curso, eu pensava assim, gente, nunca vou advogar. Eu morria de vergonha. Hoje, nas audiências, eu faço um estrago. Mas, assim, eu morria de vergonha. Agora, eu tenho até me controlar, tá? Semana passada, inclusive, fiz uma audiência. Eu respondi a juíza, assim, depois eu pensei, né? Não posso fazer isso. Mas eu respondi de forma ríspida, mas porque... Enfim, não posso entrar em detalhes, porque senão vou expor o caso do cliente. Mas, o que eu tava falando? Sobre a forma que você se posicionou na audiência. Ah, tá. Não, mas aí do direito do trabalho, né? Na faculdade, durante o curso, era uma matéria que eu tinha muita facilidade. Só que eu nunca gostei. Aí eu pensava, gente, nunca vou... E olha pra você ver como que é o destino, né? Destino me colocou no direito do trabalho diretamente. Porque eu trabalhava CLT também. Eu entrei numa empresa. Inclusive, assim, meu supervisor na época, hoje ele é coordenador já de uma empresa grande. Com menos de 3 meses, ele viu o meu potencial de comunicação. E olha que eu sou super tímida na vida cotidiana, tá, gente? Mas agora, inclusive ontem que eu fui abordada por uma fã, eu tô muito feliz agora, famosa, né, de podcast. Mas assim, ele identificou, eu era nova, gente, eu tinha 21 não, tinha 20 ou 21. Ele identificou, assim, que eu tinha uma alma pra comunicação. E eu comecei a dar treinamento nessa empresa. Mas aí, eu pensei, eu tenho que fazer estágio no direito, se eu quero. Mesmo que eu não tinha ambição em atuar, em advogar, aí eu fui fazer estágio na Justiça do Trabalho. Mas assim, como eu fazia na secretaria, eu não tinha muito contato com o direito material em si. Era mais serviço administrativo lá dentro. Só que, de todo modo, eu tinha contato com o juiz, né? Com audiências. Isso foi antes da reforma. Foi 2014, 2015. Tem um tempinho. Quase 10 anos. Não, tem 10 anos já. Já tem 10 anos. Pois é. Aí, eu fiz estágio lá. Só que eu nunca pensei que eu iria advogar. Mas o direito do trabalho em si, era isso que eu ia falar. O direito do trabalho em si, foi o início, assim, da minha prosperidade financeira. Porque o processo trabalhista, ele é mais rápido. O previdenciário, principalmente quando vai para o judiciário, é processo federal. Então, assim, é demorado. Sim.
A questão maior é que todos os processos contra o INSS, 90% tem prioridade no trâmite. Então, assim, todo mundo é prioridade lá. Vai demorar. Agora, o processo do trabalho, não. E a relação que eu ia falar é que eu vejo que o cliente, meu cliente do trabalhista, ele sente uma consideração comigo, como profissional, muito maior. Parece que eu salvei a vida dele. Sim. E olha assim, a gente tem menos contato, porque é um processo mais rápido. No INSS eu vou ficar ali com contato com o cliente 2, 3 anos. No processo trabalhista, 6 meses, a depender da situação. E eles têm uma gratidão como se eu tivesse mudado a vida dele. Você sente isso? Sinto demais. E principalmente no coletivo, né? Eu acho que você tá lá representando ainda várias pessoas naquilo ali. Eu acho que é ainda maior, né? A gratidão que eles sentem. Eu acho que a gente fica assim... Eu tenho uma satisfação muito grande nisso, porque você muda a vida da pessoa. A gente teve um caso, assim, né, de mercúrio, lembra? Muito, muito difícil, sabe? E a gente brigou tanto e a gente conseguiu uma indenização. Você vê a pessoa conseguir, sabe, resgatar a dignidade. Eu acho que bate muito no que a Constituição fala, né? A dignidade do ser humano, sabe? Se a gente consegue dar isso, porque a gente é que tem a carteira. Verdade. O dinheiro é importante. Você não tenha dúvida que o dinheiro é importante. Mas o dinheiro, se ele não vier com você feliz, o dinheiro vai embora, assim. Você não vê ele entrando e te dando e fazendo as coisas. Então, eu sempre advoguei... não sei se pensando, não consigo pensar se eu ficava assim, só focada no dinheiro. Não tinha, não, né? Não, Por não isso era. que veio. Eu também não. Você acredita que assim, tanto que eu fico surpresa quando eu recebo uns pics assim. É muito isso mesmo, assim, não é? Porque assim, o negócio, igual esse último caso que nós estamos aí, né? Esse caso é um caso preocupante, a gente tem que resolver. Sim. A gente tem que dar dignidade novamente a essa pessoa. Uma doença ocupacional, né? Uma doença ocupacional. Agora, você acredita que você falando disso, eu amo a Constituição também. Na faculdade era a matéria que eu mais gostava. Gosto demais. Eu também amo o Constitucional. Mas aí, inclusive, nesse caso em específico, né, do INSS, eu criei na minha última petição um tópico sobre a dignidade da pessoa humana, porque eu acho que tem total... Tá tudo ligação. relacionado. Sim. Aí eu fiz um tópico só sobre isso. Inclusive, depois eu vou dar um curso, tá, gente? Só sobre dicas processuais, porque eu crio tópicos, assim, que vão direto na fonte. Porque, principalmente nessa situação de um auxílio, auxílio doença, o que for, é a dignidade da pessoa, é um direito dela. Ela não tá pedindo favor. É verdade. E o direito ao trabalho, todos os direitos, vem da Constituição Federal, né? Pois é, a então, Constituição quando é a mãe. Então, quando a gente pega ali, a gente acha várias questões, igual você achou. Aí né? eu pensei, eu falei, gente, vou criar um tópico só sobre isso. Que eu não tinha nas minhas outras demandas, aí eu fiz um só sobre isso. E tem pessoas que não aguentam mesmo a doença ocupacional, elas se matam, né? A gente tem que ter esse cuidado. Eu já tive algumas brigas, inclusive no escritório, não foi com a Bárbara, porque eu falava assim, nossa senhora, se eu cheguei a falar isso uma vez, se é assim que vocês tratam uma pessoa que está com um problema desse tipo, por mim ela pulava aqui do andar, porque eu saía daqui e pulava do andar. Porque a pessoa tem que receber o outro. Tem que ter essa humanidade, né? No atendimento. Tem que ter essa humanidade. Por isso que eu acho que o advogado, ele tem multifunções. Porque para prestar o atendimento, não é só conhecimento da lei. Tem que ter essa humanidade, principalmente no atendimento, o cuidado com o que e como falar com o cliente. Concordo demais. Porque o cliente cria aquela identidade, né? Principalmente no direito do trabalho. Eu acho que em outras áreas é um pouco diferente, mas eu vejo que no previdenciário e principalmente no trabalhista, essa conexão é maior. Você é a pessoa que pode resolver o problema dele, você entende? Sim. É com esse trabalho que ele se alimenta, que ele mantém a família dele. Se você não dá essa dignidade para ele, como que ele vai resolver isso, né? Porque a gente tem empresas muito sérias, mas a gente sabe que tem empresas que não se preocupam. A gente tem trabalhador problemático? Tem também. Aqui nós não estamos aqui passando pano, né? Só o trabalhador que está correto. Né? Não é isso. Aliás, porque a gente precisa dos dois, Sim. né? Precisa do empregado e do empregador. Do empresário. Então, eu penso muito isso, assim, se você tem a carteira, você pode fazer a diferença. E o advogado não pode ter preguiça, né? Porque o advogado que tem preguiça para pensar,
olha, arruma outro serviço. Arruma outro serviço. Advogar não é para covardes. Não é mesmo. Não é mesmo. Porque este enfrentamento que a gente faz, porque a gente faz enfrentamento com vários. Você contou um caso aí que não pode citar, eu também não vou citar, mas eu cheguei a falar numa sustentação oral com uma pessoa, vou falar um desembargador, que eu disse, você não, com todo respeito, você não estudou o processo. Que você não daria essa decisão. E é pior ainda quando quem decide é uma mulher. Aí é que você fica doente. Porque, assim, a gente percebe que a gente tem uma sensibilidade diferenciada, Sim. Né? E isso é importante na advocacia. E, realmente, levou de 3 a 4 dias para dar o acordo. Mas, assim, eu não ia deixar passar. Reformou, né? Não reformou, não reformou. Não voltou atrás, até por conta do... Não, desse tinha enfrentamento, né? Tinha todo um contexto, tá gravado, eu falei, né? Foi para Brasília, né? Fizemos subiu, recurso. Subiu. Mas por quê? Porque isso, porque quando você vai para o direito, ou juiz, ou desembargador, não importa, o advogado, a pessoa tem que amar o que faz. Porque senão... melhor sair, arrumar uma outra profissão. É Sim. melhor. Porque você tem que ser criativo, sabe? Você tem que arrumar a saída. Para dar a solução. Porque o direito de trabalho, ele comunga com todas as áreas. Todas as áreas. Agora, não existe, na minha opinião, se você faz meia boca. Você não vai ser um bom profissional. Você não veio na Terra para fazer isso, então procura outra coisa. Porque... esse trabalho é um trabalho que você tem que estar com o coração. Sim. Se não tiver, não adianta nada. É claro que tem causas que são muito parecidas entre Sim. elas. Você pode usar as fundamentações que você já utilizou, mas algumas demandam um olhar diferenciado e uma busca, né, de jurisprudencial, de formar até uma tese para discutir aquele caso. Então, a advocacia, o advogado, ele precisa de ter isso em mente. Não é só copiar e colar. Você tem que ter um olhar diferenciado. Uma interpretação, né? Para interpretar daquela forma e buscar uma solução, até muitas vezes, igual você falou, assim... mais adequada para o... Busca na Constituição, outras inspirações, Sim. de outras matérias, direito tributário. Então, a gente tem que ali utilizar as leis que já existem, né? Ver se tem, né, uma ligação e usar, e criar tese. Sim. É isso, como a gente fala, né? Criar jurisprudência, mudar a jurisprudência, criar jurisprudência. Tem que despachar, né? Sim. Tem que despachar com o juiz, tem que sentar, explicar, falar. A maioria das vezes, quando não dava, eu ia para cima. Já fui várias vezes, já fui discutir, já me indispus, já me olharam com cara ruim. Mas eu sou bem tranquila para isso. Pode olhar de novo, que eu vou lá de novo. Não, e quando a gente sabe, né, que aquilo ali é um direito, fica até mais fácil para fazer esse contato, explicar a situação, para garantir o direito do cliente, né? Explicar para a pessoa. Mas, assim, eu acredito que o advogado, além disso tudo, de passar por todas essas etapas, né, eu estava pensando ontem, eu acho que, assim, a nossa área é muito ampla em vários aspectos, né? Inclusive, eu quero adentrar em outro tema agora, que é o direito na escola, porque, assim, eu acho que a educação em si e o direito, né, sendo aplicado nas escolas de nível médio, nível médio e fundamental, né, Bárbara? Uhum. Bárbara, que já é professora do direito na escola, e eu entrei agora, recentemente, concluí meu curso de membros. Doutora Adriana também. Você já deu aula, Adriana? Eu já assisti, né? Algumas eu participei. Assim, então, agora você já está quase... Agora eu já assisti várias aulas, né? Agora o próximo passo é dividir aulas. Agora é dividir aulas. Divide primeiro. Você entra no Direito na Escola, que é um programa é uma comissão da UAB de Minas Gerais. Você faz um treinamento, tem um treinamento para treinar o advogado para lecionar o direito dentro das escolas de ensino fundamental e médio. Então, dentro do programa, depois do treinamento, você começa a assistir aulas. Então, você tem as aulas, a quantidade de aulas que eu costumo dizer como se fosse um estágio. As aulas que você tem que assistir
E depois disso, o próximo passo é dividir aulas com o outro professor, né, que é o seu coordenador de área. Cada área aqui de Belo Horizonte, cada setor tem uma coordenadora. E aí você divide a aula com ela e depois vai fazer a avaliação. Ela faz sua avaliação, estando tudo certinho, tudo alinhado, você já começa a dar aula sozinho. Eu achei assim, esse programa lindo. Eu também. É maravilhoso. Eu acho que precisa, né? Até para incentivar não, para demonstrar o direito para os mais novos. Sim. Sabe que esse direito na escola me deu um gás? Porque deu um ânimo, né? É impressionante. Mas aqui, eu vejo que essa comissão é uma comissão muito engajada, né? De fato, é uma família. Um ajuda o outro, todo mundo empenhado. Você sabe que eu entrei mais por causa disso? Muito, muito bom. Gostei demais. Eu também. Gostei demais. E veio de encontro a uma coisa que eu achei... Eu ficava na faculdade, assim, depois já formar, trabalhando, pensando assim, gente, a gente precisa levar isso para as escolas, Na verdade, o que eu queria fazer era levar para as escolas o direito do trabalho com o sindical. Por quê? Porque depois de 2017... Você quer pegar menor aprendiz lá, né? Quero. Eu acho... na carteira de todo mundo. Na verdade, o que eu queria era que, de pequeno, eles tivessem uma noção do que é o sindicato, né? Porque o sindicato... Da importância. Isso, da que ele faz. Exatamente. A importância da coletividade. A importância da coletividade. E... até na formação, né? De caráter, eu acho que seria... Quando eu vi o DNE, eu vi tanto que aquela apostila que eu trabalhei nela e nós lançamos no Congresso Nacional, né? É exatamente isso, uma linguagem para o ensino fundamental, para que os meninos possam ter acesso. Eu acho fantástico esse projeto. E essa cartilha já está disponível? Já está disponível. Então a gente vai colocar o link aqui, tá? Na descrição. Tá. Para todo mundo ver. Já está disponível. Para os meninos poderem terem acesso a esse trabalho. Por exemplo, a situação, você vê, quando você não pega... Eu tenho que ter um jeito para falar isso, para não ficar... Não pode... Mal visto para o meu grupo, no geral, de pessoas que me conhecem. Existe um vício de sindicato que ele é ruim para o crescimento do sindicato hoje. Ainda tem um vício, uma estrutura antiga que prejudica muito. Então, é preciso vir novos dirigentes sindicais, entende? Precisa vir com ideais para a gente fazer o trabalho da coletividade. Então, eu acredito... Por quê? Porque as pessoas da minha idade, elas estão morrendo, elas estão cansadas, elas acham que aquilo não vai resolver mais. E eu acho que em todas as áreas, tá? Inclusive, no primeiro episódio aqui, eu comentei sobre isso. Eu fiz, já tem um tempinho, uma audiência com uma advogada mais velha, e ela sente que ela tem que sair do direito porque ela não acompanha a tecnologia. Olha que loucura, né? É uma loucura mesmo. A pessoa não se renovou, né? Porque assim, e principalmente as pessoas que têm mais prática, mais conteúdo, é uma perda para a justiça em si. Perder profissionais tão bons porque esse fato. Com a minha experiência, eu posso falar, por exemplo, o Sinditraus. Eu trabalhei em vários sindicatos, mas o Sinditraus, a diretoria inteira é de dirigente sindical sem a prática sindical, né? Assim, eles não têm uma estrutura montada aqui dentro que é assim. Porque a gente escuta muito isso assim. Não, sempre foi assim, vai ser assim. Não, não é assim. É possível mudar. Sim. Tanto que o Sinditraus está na terceira sala comprada. Terceira sala, enquanto os outros sindicatos estão passando dificuldade. Por quê? Porque a gente faz um trabalho diferenciado. A gente faz um trabalho administrativo, a gente faz via Ministério do Trabalho e Emprego, entende? E eles estão... Agora eu estou preparando um treinamento para eles de dirigente sindical, entende? Para que eles tenham uma visão, não uma visão distorcida, uma visão do coletivo, do que é possível. Porque eles podem ter a carreira deles e podem ter... Você não frequenta uma igreja, você não frequenta uma outra coisa, você pode fazer parte desse grupo de trabalho para melhorar a situação dos trabalhadores. Verdade. E não precisa ser uma briga com a empresa, precisa ser uma condição
de melhora mesmo, entende? Então, quando eu fiz essa cartilha, eu pensei muito nisso, que aí a gente vai pegando os meninos. Mas isso é um projeto para daqui 20, 30 anos. Sim, eu posso não estar nem viva mais e não votar mesmo, né? Mas vai estar passando a sementinha para a pessoa ver que dá para fazer. Não estou aqui com bandeira de ética, que não pode fazer isso. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é possível mudar o contexto, né? Mudar o contexto. É importante mudar o contexto. E eu acho que uma prova disso é o direito na escola, né? Sim. Imagina pro Lucas, a gente tem que convidar ele também, né, Bárbara? Sim. Para dar o fecho dele aqui. Imagina para ele no início como foi desafiador, né? Ele foi atrás para que o programa funcionasse. E hoje, do tamanho que é, no Brasil todo. E ele foi renegado, ele teve várias situações com ele, né? Ele conta. Ele recebeu preconceito no sentido de, isso não dá nada, isso não vai dar certo. E ele insistiu, né, no projeto, na visão que ele tinha, né, que hoje o programa é isso, é a visão de ensinar o direito, que o futuro está nas crianças, o futuro está nos adolescentes. Verdade. E ensinar os direitos e os seus deveres para essa parte da comunidade, né, para essa parte da sociedade. E eu acredito que para tudo na vida, todos os direitos, assim, de todas as áreas, ele aprender consumidor é importante. Sim. Ele aprender as práticas que são consideradas crime, mesmo criança, é importante. Então, assim, o direito na escola, de verdade, depois de entrar, eu tô vendo que a importância é ainda maior. É verdade. E você sabe que eu não tenho vontade de dar aula em escola particular, né? Eu quero dar aula em escola pública. Você acredita, doutora Adriana, que ontem estávamos na primeira aula do DNE e é Diogo, não é? Pós-graduação. Isso, Diogo. O Diogo comentou, foi com você, Bárbara, que ele falou que ele ia dar aula numa escola, aí eu intrometi no assunto, obviamente, porque ele falou que ele acho que convidou a Bárbara para assistir a aula lá. Aí, quando ele falou o bairro, eu falei, qual que é o nome da escola? Aí ele falou, é a escola que eu estudei. Eu falei, eu vou lá, pública. Eu falei, eu vou lá. Isso. Aí ele falou, pode ir, mas eu vou mesmo. Não acho que eu vou ter, vai ser igual novela, tá? Eu chegar lá, entrar de volta pra minha casa. De volta pra minha terra, né? É aquele programa do Caldeirão do Hulk, que tinha antigamente, aí você olhava sua casinha. Sim. Mas eu acho que vai ser... Eu vou sentir uma emoção mesmo. Mas é emocionante. Em todas as escolas que eu estudei, assim, eu sempre... acredito que hoje já mudou de diretora há muito tempo, né, gente? Porque Sim, renovou, eu não tenho mais 17 anos. Eu estudei lá com 11. Eu entrei com 11, saí com 14. Mas eu sempre fui famosa nas escolas que eu estudei. É mesmo? Eu sempre dava... E olha que eu sou tímida, né? Mas eu sempre, assim... Eu era representante de turma. Acredita que do segundo ano pro terceiro... Foi quando começou aquele projeto que o governo estadual criou. Era escola estadual, a do ensino médio. Não era essa, não. De fazer divisão por áreas humanas. Sim. Nem existe isso hoje ainda? Existe. Pois é. Aí, eu era da exatas no segundo ano e no terceiro eu quis mudar para humanas. Eu acho que já tava no meu sangue o direito, né? Você não pegou mudar isso pra não, né, humanas. Bárbara? Não, acho que não. Não, a Bárbara tá fazendo. Ela tá fazendo em qual? Ela fez o segundo ano, ela fez matemática. Ah, tá. E agora ela vai para humanas no terceiro. Então, eu fiz o mesmo caminho que a Cláudia. É. Aí no terceiro eu escolhi humanas, só que a turma de humanas era quem estudava no segundo ano à tarde, eu estava de manhã. Então eu fui para essa turma e eu não conhecia ninguém, assim, intimamente, né? Só de vista, porque eles estudavam em outro turno. Aí uma menina que era da minha sala também, ela falou assim, Jéssica, candidata para ser representante. Eu falei assim, eu não, ninguém aqui me conhece, porque a votação era entre os alunos. Aí ela ficou falando tanto na minha cabeça, eu falei assim, então tá. Aí eu candidatei e ganhei. Eu falei, gente, esse povo nem me conhece. Eu acho que eu era famosa até em outros turnos. Aí essa menina que me convidou, ela virou minha vice. E ela falou comigo que eu era famosa, que eu era conhecida. Eu falei, gente, eu nem não conhecia ninguém daqui da tarde. E eu não sei por que disso. Mas eu acho que é porque eu tinha um contato com os professores. Mais forte, sabe? Sei. Eles confiavam em mim. Eu corrigia em algumas matérias. Eu corrigia o dever de todo mundo. A maioria não fazia e eu dava. Eu acho que eu era legal com eles, né? Com certeza, né? Você acabou de confidenciar o que você fez errado no passado, né? Mas eu era criança, então eu tava perdoada. Tá, perdoadíssima. Se eu tivesse direito nessa época, tá vendo como é importante? Eu não ia fazer isso. Eu entendi a importância
assim, da ética, Isso, né? que eu não tinha, eu fazia com os meus amigos, né? Viraram amigos. Mas assim, foi uma fase muito boa. E eu tô muito animada pra ir lá. Vai ser a primeira aula que eu vou assistir. Pois é. E já vou começar bem assistindo na escola onde eu estudei. Sim. Quem sabe eu vou conseguir. Eu voto Vamos. na escola em que eu estudei, no ensino médio. Então, sempre que tem eleição, eu volto assim, parece que eu tô entrando num universo diferente. Ah, Assim, eu também. nossa, É muito legal, eu ficava né? aqui, no recreio, eu gostava de ficar nesse cantinho, a cantina era assim, é uma coisa Parece assim que foi maravilhosa. ontem, né? É. Nossa, eu também fico assim. Eu também era famosa, mas eu era famosa porque eu era muito tímida, o cabelo era vermelho, muito pintada e com os dentes separados. E um botijãozinho amarrado pela cintura, né? Então, assim, todo mundo me olhava. Tem uma bonequinha assim de desenho, não tem? Não sei. Eu parecia um Agora você falou extraterrestre, porque só pintadinha. tinha eu, de cabelo vermelho, assim, completamente vermelho. Ruiva, né? Ruiva, mas não conseguia ser coordenadora. Eu ajudava os professores e tal. Mas eu acho que isso é muito de tímido, né? Ele fica mais próximo do professor para uma inferioridade, Eu sei sempre lá. sentava na... Mas aí, eu acho que eles criaram... Eu não lembro. Mas eu acho que eles criaram pra organização mesmo. Porque não era ordem alfabética. Eu sempre sentava na primeira carteira, de frente Também. pro professor. Eu também. Então, eu acho que era até mais fácil pra criar esse Sim. vínculo, né? É. Espero que todos os meus professores do ensino médio fundamental me assistam. Eu não lembro o nome deles, porque Você eu acho... pensava em casar, Jéssica? Não. Pois eu também não. Eu nunca falava- achei que eu ia casar. Eu falei, eu tenho que estudar bastante, ser muito inteligente, porque casar aqui não vai dar certo, não. Porque eu com um também- gênio ruim desse que eu tenho. Eu achei que eu nunca ia casar. E agora vou, tá, gente? Estou noiva. Aí eu Meu já casei noivo- 2 vezes. Então, tá vendo? Eu vou parar no primeiro, tá, Dani? Que vai ser só esse. Eu já avisei pra ele que não tem saída. É o primeiro e último. Que Deus. Agora, a Bárbara escolha, não. assim. Acho que a Bárbara é mais... Sempre foi tranquila, né? A Eu Bárbara sempre- E tranquila. muito tempo de relacionamento, assim. Sim, mais 20 anos de relacionamento. Nossa. Mas a Bárbara sempre foi tranquila mesmo, desde pequena. Sempre foi sossegada. Eu tava conversando isso com a Cláudia, que tá aqui assistindo hoje, da assistente. Depois você pode aparecer, se você quiser aqui, tá? Ou então eu vou postar uma foto dela. Mas eu tava conversando com ela sobre isso, que a Bárbara, quando eu conheci ela... eu que abordei a Bárbara, eu falei isso no primeiro episódio. Comentei, né? Como que foi. Acho que eu comentei, que foi no grupo da comissão do Foi, marketing. comentou. Jurídico. Eu vi. Eu achava a Bárbara super séria, assim, segura. Demais, assim, sem conhecer intimamente, né? Ela falava super bem. Lembra? A gente fez umas 2 chamadas, eu acho que, Foi. de vídeo. Eu super tensa, morrendo de vergonha. E a Nem Bárbara parece, falando, gente. assim, Ela tava super perfeitamente. segura. Não tava, não. Mas quando você domina, assim, no caso, eu já sabia o que eu procurava, né? E a minha intenção era parcerias que tivessem o mesmo pensamento, mesma linha do que que o escritório, né, segue. Então, aí minhas perguntas eram mais assim, como que você age, Direcionadas, bem né? direcionada. E eu acho que no nosso dia a dia, se você se prepara, claro que a gente já tem uma experiência muito grande, eu já tenho 15 anos de advocacia trabalhista, né? Então, a gente já viveu muitas coisas muito no coletivo. Então, a gente já tem uma bagagem, então a gente já tem um conhecimento. Quando você tem um conhecimento, você te dá uma segurança. É claro que a timidez, às vezes, a Jéssica sabe, às vezes me dá uma travada até hoje, né? Mas você sente que isso no profissional também acontece? Porque, igual eu falei aqui, quando eu tô trabalhando, eu acho que eu transformo, porque passa toda a minha vergonha. Mas, assim, eu não sei se é porque eu me preparei pra aquilo, pra fazer aquela defesa, mas, assim, eu fico tranquila. E eu não tenho vergonha em falar, em argumentar, nenhuma. Olha, durante alguns anos, eu falava assim, você precisa gerenciar o escritório, porque se eu morrer, você tem que seguir, você precisa seguir. Eu preciso que você gerencie o escritório. Não. Eu falei, por quê? Porque tecnicamente, ela sempre foi imbatível, sabe? E muito organizada, né? Organizada, imbatível. E eu falava com ela, gerencia, não sei o que, não. Na verdade, eu queria mesmo era bater carimbo. Lembra? Tempos modernos. Tempos Fazer modernos. concurso pra ficar fazendo a mesma ela coisa. ainda Assim. fazia esse gesto assim pra mim, aqui, ó. Eu quero é bater carimbo, Aí eu ficava, ai, Senhor Jesus. Aí foi, mas eu tava mais jovem, né? Assim, né? Aí ela foi... É porque você tem a visão do meu potencial, é que eu sempre falei que assim, a gente não tem noção do quanto a gente sabe, como que
a minha visão Não, e no a dia a Bárbara dia sabe de muito. posicionamento. Sim, com certeza. 15 anos, Bárbara. É, muita coisa. Sabe demais. Depois do primeiro episódio, já sei até que ano que eu formei. Pois é, isso é um avanço. Porque no episódio eu vi ela falando, sabe que eu não lembro, não sei o quê. Eu falei, mas assim... Como se tivesse 30 anos, 50 anos. Desinformada, Mas eu acho que quando você se prepara para aquilo, você, para audiência, se prepara, faz a sua contestação, tem esse olhar, conhece o caso, você tem essa segurança. Verdade. Muda muito. Então é mais tranquilo. Fica natural, né? Fica natural. É isso mesmo, fica natural. E a gente tem que perder o medo. Eu falei isso das outras vezes. A gente tem que se superar. Porque os nossos monstros estão na nossa cabeça. Ao que a pessoa vai pensar. Então, a gente tem que superar isso. Hoje eu tô E a gente nunca vai agradar todo mundo. Não vai. Não vai agradar o cliente 100% se ele não ganha uma parte que ele acredita que era direito dele. Então, assim, e eu acredito hoje, atuando, que a justiça preza pelo equilíbrio, né? Sim. Principalmente a depender daquela situação. Eu vejo que, principalmente no trabalhista, o acordo, né? Ele é mais trabalhado para com que isso aconteça, sempre sendo interessante, né? Para ambas as partes. E eu acho que isso entra até como dica, né? Para quem quer empreender, busca o crescimento profissional na advocacia. É a negociação, né? Sim. É a negociação. E a gente tem que ter autoconhecimento, né? Porque por exemplo, minha formação, meu pai era caminhoneiro e minha mãe costureira. Então, estou com 63 anos. Então, assim, você olha o passado e você, dependendo da sua autoestima, você foi longe demais, entendeu? E muitas vezes, hoje, a gente fica, por exemplo, vai fazer uma audiência e vai fazer uma discussão, a gente fica tímido por causa disso. Porque vem um passado que já foi passado, você já construiu outra coisa e tal. Verdade. E por isso que eu sou muito a favor da terapia, porque você vai se encontrando nisso, se firmando, né? Mas gosto muito de ouvir o professor Rio falar assim, como é que é? Não tá, como é que é? O que tá para fazer... ele usa uma expressão sobre o que tá para fazer, não tá... Não, é melhor feito do que perfeito. Melhor feito do que perfeito. Eu gosto demais disso. Porque, eu tô seguindo essa ideologia agora. Porque você tem que fazer. Sim. Tem que fazer. E se você não fizer outro, vai fazer. A oportunidade, ela existe. Se a gente não corre atrás dela, outra pessoa vai correr. Uhum. E a energia, na verdade, da comunicação... ela não é pelo seu cabelo, pelo meu cabelo branco, pelo cabelo da Bárbara, não é. É pela energia nossa, assim, de sintonia, verdade. Né? Então, por exemplo, eu acho que isso é muito importante. Então, a gente fica preocupado com a aparência de criar um curso, de fazer isso. Então, por isso que eu fiquei super feliz quando você fez esse projeto, quando a Bárbara topou fazer esse projeto. Achei, assim... fantástico, sabe? É isso. O mundo precisa disso, porque muda. Quando é direito autônomo, por exemplo, para as pessoas entenderem que é possível. É possível ganhar dinheiro. É possível ganhar muito dinheiro, né? Mas tem isso tudo que a gente falou aqui agora. A limitação da nossa cabeça leva ao mais fácil, que é eu quero ser um advogado CLT. Quero ser contratado. Né? E as pessoas têm um potencial muito grande e elas não acreditam nisso. Mas o advogado autônomo, ele, assim, tem ele tá mais livre, né? Até mesmo para receber mais. Não ficar só naquele valor ali. Que, infelizmente, é assim. Os escritórios de advocacia, você tem um limite ali que você vai receber. É um fixo. Um fixo que você vai trabalhar muito mais do que um autônomo, né? E ganha pouco. E ter aquele garantido. Eu passei por experiência, eu já trabalhei em escritórios. Inclusive, o último eu fiquei pouquíssimo tempo. Mas eu acho que foi importante para eu ver que não era aquilo. E assim, desde quando eu saí de uma realidade de ter um valor fixo por mês, a gente sai e fica com muito receio, né? Eu não sei se eu vou conseguir me manter. Você fica preso àquela ideia. Desde que eu saí dessa realidade de ter um valor fixo, eu nunca ganhei menos do que o dobro. Assim, eu tô chutando por baixo, porque eu nem faço a conta. Mas eu nunca ganhei menos do que o dobro trabalhando 1/3 do que eu trabalhava. E assim, às vezes tem dia que eu faço o que eu ganhava no mês, em um dia.
Até eu fico surpresa. Acredito demais. Assim, claro. hoje, eu comecei um tratamento médico em dezembro para emagrecimento. O dinheiro que eu gastei até o momento com o tratamento, eu ia ter que trabalhar registrado sem gastar um centavo 3 anos. E assim, eu não sei nem de onde o dinheiro surgiu. Isso que Foi eu do acho processo. Pois é claro, a gente não fez nada de errado, então o dinheiro surgiu de trabalho. Sim. Né? Eu acho muito isso, assim. Eu não sou gestão de escritório com a doutora Bárbara. Não, eu também preciso, tanto que a Bárbara é minha gerente. Eu não quero saber. Eu quero saber de ganhar e gastar. Isso. Eu tô nessa. Eu também amo gastar. Com esse tanto de filho aí, eu não quero saber. Filho, Filhos, netos, eu não quero saber. Então, assim, quando você começa a trabalhar nessa rapidez, assim, que a gente fazia muito, né, e continua fazendo, você vê a alegria disso, depois você olha para trás e fala assim, gente, como é que eu consegui construir isso? Não sei o que, nem sei. Não sei de onde o dinheiro veio, não sei se... Não é? Eu também tenho essa percepção. Eu fico até horrorizada e assim, quando eu me falo o valor, aí eu pago, eu fico pensando, como, gente? E em 2 situações, vou dar meu testemunho agora brevemente, mas em 2 situações, eu fiz um investimento alto, pensando, né, como que eu vou pagar? Foi no mesmo dia, saiu a decisão de um processo que meu honorário daria quase aquele valor. Oh, que beleza. E o outro foi no dia seguinte. E assim, eu recebi o e-mail com o comunicado da decisão, era do INSS, né? Eu ficava em choque, falava, gente, como? E assim, na mesma situação, né? Foi logo em seguida. Por isso que, assim, eu quero, doutora Adriana, que você dê uma dica. Eu acho que, assim, o finalzinho agora, a gente falou principalmente de dicas, né? Pra quem quer empreender, tem esse medo. Principalmente, eu tinha muito de não conseguir me manter com a advocacia autônoma. Fala uma dica, assim, que você considera importante para os advogados. Eu entendo que só existe o trabalho mesmo, só o trabalho. Trabalhar, né? Porque eu acho que tem gente que vai com o pensamento assim, eu tenho que fazer isso, tudo coloca empecilho. Eu tô falando isso porque eu conheço advogados jovens, né, que foram pra... Eu conheço vários, que viraram gerente Caixa do Banco do Brasil, Caixa da Caixa Econômica Federal. Exatamente por isso, porque o mercado tá saturado. Bom, eu não consigo entender mercado saturado. Eu também não. Sabe? Eu não consigo entender. Inclusive, eu fiz um post sobre isso. Eu posso até apanhar no podcast por conta de falar isso, né? Porque assim... Não, mas eu acho que também não existe. Aí, um detalhe importante. Eu não tenho família, igual as minhas filhas têm família de uma advogada. Eu não tenho. Minha família toda não tem nada a ver. E eu não tenho família com herança, né? Não tem nada. Com nada. escritório, foi você que... Fiz tudo. Então, Sim. Mas eu acho que a pessoa tem de ver o que ela quer fazer mesmo, se ela gosta de advogar, escolher a linha que ela mais, né? Se for preciso pagar uma terapia, né? Se for o caso, pagar a Natália para fazer uma mentoria, né? E encontrar o caminho e trabalhar. E o foco não é o dinheiro. O foco é a sua realização pessoal. E eu acho que quando vem, né? É consequência. É verdade. Consequência. Não tem outro caminho, não, gente. Não tem outro quando caminho. você tá bem, já tem uma linha definida, você tá bem, você tá confiante, o universo conspira e vai dando tudo certo. Você não tem aquela mente limitante. Sim. A mente limitante, ela vai te limitar. Então, aquilo que você conseguiria fazer, porque você tem a competência, você tem capacidade pra aquilo, né? Aquilo ali, você já não vê, não vou fazer isso porque não vai dar certo. Não vou fazer isso porque vai dar... Então, sem fazer. E não faz. E eu falo pra você, por exemplo, igual o caso do sindicato. A gente fica escutando todo sindicalista falando assim, a maioria. Estamos em crise financeira, estamos com isso. Gente, muda a roda. Precisa mudar. Como é que a roda anda? Anda assim? Então, nós vamos andar assim, ó. Vamos fazer algumas coisas diferentes, porque aí vem. Aí, outro dia, eu fui falar assim, porque o universo contribui. Eu falei cósmico, né? Por causa da Rosa Cruz, né? Aí o Asa falou comigo, usa outra. Eu falei, não, olha aqui, entenda como Deus. Ou o que vocês quiserem entender. Mas o importante é que, mesmo se a pessoa não tem religião, mas se ela tiver uma preocupação com o próximo e uma preocupação com ela de fazer, a pessoa não vai fazer mal a ninguém. Ela vai estar bem. Ela não vai só focar em dinheiro. Né? Mesmo que a pessoa não tenha religião, mas ela tem que fazer alguma coisa que ela fica feliz. Ela sente satisfação, né? Sente satisfação. Aí não tem doença, não tem... Agora, claro que tem a sobrecarga de trabalho. Né? Aí tem que delegar, né? Aí tem que delegar, né? Senão adoece. Gestão de tempo.
Por isso que hoje, graças a Deus, tenho Bárbara como gerente, então já facilita a vida, né? Demais dá conta. Eu tô achando que eu vou mesmo ficar só dando aula, escrevendo Aposentar. livro, ir pra Serra do Cipó. Dando Sim. entrevista no podcast. Podcast. É sobre isso. É. Que agora você tá mais rural, né, doutora Adriana? Ah, não tô muito, não, mas tô, né? Eu quero ficar na rua. muito rural. Eu gosto muito da Serra. Gosto muito lá de casa. Demais. Amo, de paixão. Eu também gosto, mas eu canso. Eu gosto mais da vida Sim, urbana, eu sabe? canso também. Mas Eu assim, amo um trânsito, um shopping cheio. Não, nem pensar. No almoço de... Shopping cheio eu também não conheço, não. Não gosto. É minha vibe. É? Gente, mas assim, a gente, infelizmente, vai ter que encerrar o programa. Tava muito Assim, bom. passou muito rápido. Hoje, assim, Passou rápido. demais, voou. Eu nem vi a hora. Pois é. Mas eu já sabia que isso ia acontecer, né? Porque a doutora Adriana já é íntima. Então, assim, eu quero deixar um recado para vocês, advogados, estudantes de direito, que querem empreender na advocacia, enriquecer, porque é possível. Com certeza. Doutora Adriana é prova disso, uma mulher de terras, de posses. Então, assim, não Bobo perca o demais. próximo episódio, porque igual esse vai ser também com uma... Nem sei como eu posso chamar, uma autoridade Autoridade. de É? sucesso. É. Igual a doutora Adriana, você viu que eu fiz um suspense? Uhum. Eu vou alimentá-lo nas redes sociais, tá? Tá bom. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no YouTube e no Spotify, todas as redes sociais, tanto de podcast quanto da Bárbara e da doutora Adriana. E a cartilha também, tá? Você vai me mandar que eu vou colocar o link aqui para todo mundo acessar. Tá bom. Do vou Direito te na mandar. Escola. A cartilha é ótima, gente. Até para os advogados mesmo que estão querendo iniciar, né, ter um conhecimento amplo do que seria o direito coletivo, ajuda um pouco. Bem legal. Ajuda, é simples, mas é para Uma linguagem bem Bem simples e acessível. Arrasou. Queremos preparar os meninos para dominar o mundo. Isso. Isso aí. Todos mini advogados. Meninos e meninas. Advogado infantil. É, advogado infantil, é isso mesmo. Para Isso. questionar as coisas, né? É. Precisa ver violência doméstica dentro de casa, né? É. A gente vai ver isso. Isso é ótimo. Então aqui, mas depois a gente vai ter que marcar outro, tá, Adriana? Porque foi muito rápido, não deu pra conversar todos os temas que a gente pensou aqui. Mas foi muito bom, tô muito feliz Eu por você também. ter aceito o convite. E vai ter mais, tá, gente? Muito obrigada. Obrigada Obrigada, por estar obrigada, aqui, ter obrigada. aceito o convite. É muito bom, a conversa Adorei flui, demais. né? É É. muito bom. Adorei muito, obrigada. viu, gente? Até o próximo. Até o próximo, pessoal.